Bom, hoje eu vou falar do negacionismo do Holocausto e por que eu acho importante falar desse tipo específico de negacionista, né? Porque acho que é um bom exemplo para a gente entender como determinado grupo de pessoas ou determinada pessoa constrói o seu raciocínio para contestar os fatos históricos. E assim, como esse exemplo do Holocausto, né, a negação do Holocausto, como ela é importante para a gente entender fazer uma analogia com outros tipos de negação que existem hoje na sociedade, de vários temas, assim, né? Isso eu deixo mais para quem conseguir, né, fazer esse tipo de analogia. Eu faço várias. Então, assim, primeiro, o que é o negacionista do Holocausto? O negacionista do Holocausto, ele nega que o Holocausto nazista, né, que foi a morte de 5, 6 milhões de judeus, ou seja, cerca de 2/3 da população de judeus da Europa foi morta pelo governo nazista. E foi morta de uma forma, né, de uma matança em uma linha de produção, como nunca houve na história humana. Assim. O Holocausto ele foi uma morte em linha de produção mesmo, assim, sobre toda a questão logística, sobre os níveis de hierarquia e tudo mais, e sobre a crueldade mesmo com que as pessoas foram, né, os que sobreviveram, como eles estavam num estado assim crítico de saúde, de vida, muitos morriam de fome. Então, assim, tem gente que nega a existência do Holocausto. Isso é uma coisa muito cabulosa. Tá, então o que eles negam? Eles negam que houve essa morte de judeus, eles negam a existência de campos de concentração, negam a existência de câmara de gás, né, que é um tipo de ferramenta para aplicar essa morte em linha de produção, né? Então, existem vários níveis de negacionismo, né, do Holocausto, mas, de uma forma geral, eles negam que houve essa quantidade de morte. Uns falam que os números são inflados, outros falam que o Holocausto, na verdade, foi uma propaganda de marketing da aliança, né, durante os países pertencentes à aliança durante a Segunda Guerra para poder falar mal do nazismo. Então eles criaram isso para falar mal do governo nazista, assim, o que é completamente absurdo, porque o Holocausto, além de ter sido um dos tipos de genocídio mais bizarros que já aconteceu na humanidade, ele também foi estritamente documentado, assim, tanto pelo governo nazista quanto pelos aliados, quando, né, invadiram os países do eixo e descobriram os campos de concentração, e é aquela coisa horrível que, assim, vai ficar marcado para sempre na história humana, a questão do Holocausto. Enfim, esses são os tipos Tava caindo aqui. Esses são os tipos de negacionismo. Aí eu vou primeiro aqui ver a questão do termo. Por que tem gente que fala que o negacionista do Holocausto é um revisionista histórico? E as pessoas que estudam o Holocausto, historiadores, falam que, na verdade, o negacionista do Holocausto ele tem que ser chamado de negacionista. Por quê? O revisionismo histórico ele é um termo mais abrangente, ou seja, né, igual a gente vê agora as manifestações antirracistas, antiimperialistas, isso são tudo formas até mesmo de revisionismo histórico, ou se por algum fato histórico, né, descobre que tinha, sei lá, um campo de concentração subterrâneo e acham mais milhões de corpos de judeus, por exemplo, na Alemanha. Então existe um revisionismo que é acrescentar essa informação num fato histórico. Isso é revisionismo histórico. Porém, o negacionismo, na verdade, ele não embasa em nada.
ele não está contestando a história por fatos, né? Ele não tem como provar que o Holocausto não ocorreu ou que não houve as mortes. Então, por isso que os pesquisadores, os historiadores colocam o negacionista do Holocausto como negacionista e não como um revisionismo histórico, um revisionista histórico. Até porque o revisionismo histórico, ele é uma coisa boa, né? Em muitas questões, né? Tem gente que aplica revisionismo histórico para falar que nazismo e comunismo estão no mesmo nível, mas a questão de contestar a existência do Holocausto, ela é um negacionismo, porque não tem provas. Então, isso é tido como, até mesmo quem nega o Holocausto é até taxado de antissemita, né? É um preconceituoso. Então, fiz essa primeira distinção, né, de que o negacionismo é um termo dentro do revisionismo, só que é um termo negativo, né? Na verdade, é quem tira os argumentos, né, da própria cabeça. Aí aqui algumas alegações, né, que os negacionistas usam para contestar o Holocausto. Falam que os nazistas não tinham essa política de extermínio de forma oficial. Isso é uma forma de contestar. Isso é a mesma coisa de falar que Hitler é socialista porque pertencia ao partido socialista. É como falar que Bolsonaro é liberal porque foi eleito pelo PSL, né, Partido Social Liberal. Na verdade, não. Isso aí é um argumento muito fraco para contestar o fato da política, né, do fato do que foi feito mesmo pelo governo nazista. Aí, como eu falei, tem os que negam a existência das câmaras de gás, tem os que negam que foram 5, 6 milhões de judeus, falam que os números estão inflados. Qualquer analogia com o coronavírus não é coincidência. Aí você vê o nível de raciocínio, né, das pessoas. Aí sobre a questão aqui de que foi um mito criado pelos aliados, né, para demonizar os alemães nazistas. Tipo assim, né, os nazistas vão lá, matam não sei quantos milhões, tem corpos, tem câmara de gás, e a galera fala, ah não, isso aí é para atacar a honra dos nazistas. Não, mano, isso aí é para provar o quanto que eles foram filhos da putas e cruéis e que marcaram para sempre a história humana do pior tipo de maldade que o ser humano é capaz de fazer. Tem gente que contesta as fotografias e o diário da Anna Frank. Tem os que falam que os sobreviventes dos campos de concentração, eles estão mentindo. Tem os que falam que os nazistas que foram interrogados, né, e foram muitos nazistas, né, existe uma perseguição, não sei se é o melhor termo, mas existe uma captura de nazistas, e muitos desses julgamentos ocorreram em Israel. Inclusive tem muitos negacionistas que falam que o Holocausto ele foi uma política, uma desculpa para criar o Estado de Israel. A gente sabe que não foi isso, né? Bom, falei, né? Tem gente que acha que os sobreviventes estão mentindo quando eles falam que eles quase morreram, e na Netflix tem documentário que mostra o dia que o pessoal chegou lá, né, as tropas americanas chegaram em alguns campos de concentração. Inclusive levaram as pessoas do entorno e todo mundo ficou chocado, assim, você vê as câmeras, assim, a galera indo feliz, vou ali no campo de concentração e tal. E a população tinha noção do que estava acontecendo, e a hora que mostra o que acontecia ali nos campos de concentração, todo mundo fica chocado, inclusive alguns aliados, né, algumas
né, os combatentes do exército americano obrigaram esses cidadãos a enterrarem os corpos. Inclusive tiveram que desenterrar alguns corpos, porque quando os nazistas descobriram que eles iam perder a guerra, eles começaram a destruir as provas e enterrar vários corpos para diminuir, né, o crime bizarro que eles cometeram. E aqui, só para citar assim, os tipos de documentos, né, que provam o Holocausto. Existe documento, existe testemunho, existe fotografia, existe os próprios campos de concentração, a própria estrutura, né, que foi construída para esse fim. Muitos existem ainda, alguns foram demolidos. Eu tenho até que pesquisar mais a fundo sobre como que andam esses campos de concentração. E outros falam que não tem como ter uma evidência de que foram 6 milhões de judeus, assim. Enfim, é só uma forma de deslegitimar uma coisa que aconteceu e que matou e que foi cabulosa, assim. E a gente, como humanidade, a gente tem que aprender a lidar com esses erros e a entender que a que nível pode-se chegar à maldade humana em grupo, né? O nazismo ele é um bom exemplo disso. Existe, inclusive, um instituto que tenta vingar essa ideia do negacionismo do Holocausto, que chama Instituto de Revisionismo Histórico. E, na verdade, existem várias organizações judaicas que contestam os dados que esse instituto coloca, assim. Existem provas de que, igual eu falei, né, que vários nazistas, quando eles viram que eles iam perder, eles começaram a encobrir as provas, né, do crime que eles cometeram. E existem vários tipos de documentação que provam, inclusive, isso, que eles tentaram isso, né? Porque esse é o máximo do covarde, né? Ele comete o crime e depois ele tenta apagar as provas. É bizarro. E existem, eu queria falar aqui, ó, que existem 3 tipos de estudiosos que lidam com os negacionistas do Holocausto. É interessante entender esses 3 tipos. Existe o primeiro tipo que, na verdade, nem lê, nem ouve o negacionista, o que o negacionista fala. Para ele é irrelevante. Esse é um tipo de grupo dentro dos estudiosos. Tem um segundo grupo de estudiosos que tenta despertar uma consciência nas pessoas quanto ao perigo do negacionismo. Então, na verdade, lida com o negacionista, mas sem dar crédito ao negacionista. E existe um terceiro nível de estudiosos que, na verdade, eles refutam o que os negacionistas colocam, né? Que é o que eu falei aqui, que existe um instituto que coloca lá várias teorias, né? Que, inclusive, para os estudiosos, muitas dessas teorias são teorias da conspiração. Eles colocam lá os estudos e existem institutos de estudiosos, né, sérios, que refutam esses argumentos negacionistas, refutam um a um. Então existem esses 3 níveis, assim, inclusive para a gente fazer até uma analogia sobre outros assuntos, né, igual, sei lá, feminismo, machismo, o preconceito. Então existem essas 3 categorias. Tem quem nem ouve, tem quem tenta conscientizar, mas sem dar crédito, e tem quem refuta item por item, né, desse negacionismo. Muitos desses negacionistas, inclusive, são ex-integrantes
né, do governo nazista. Isso faz todo sentido, né? Eles nunca vão admitir, porque essa galera é muito cabulosa, sabe? Eles nunca vão admitir que eles mataram milhões de pessoas num crime absurdo de ódio. Tem gente que tenta fazer esse paralelo do negacionista do Holocausto, né, com o antissemitismo. Inclusive, existem países que é criminalizado, que é crime você dizer que o Holocausto não existiu. Que eu acho, assim, bem interessante do jeito que o mundo anda, sabe? Já é provado que é uma mentira, né? Então, existe os países que é crime se falar que o Holocausto não existe, né? Países como Alemanha, Áustria, Bélgica, países, alguns europeus. Existem países que não fizeram essa lei, que não colocaram essa lei em prática, assim, né? De tentar barrar essa onda negacionista do Holocausto, que a gente sabe que pode fazer analogia para várias outras temáticas, igual Espanha, Itália, Reino Unido, Dinamarca, são países que não adotaram essa lei, assim, de criminalizar quem nega o Holocausto. Bom, e por que eu trouxe essa ideia do Holocausto, assim? Eu acho uma ideia, né, quem nega que existiu o Holocausto, sabe, é uma coisa muito bizarra, mano. Você vir e simplesmente falar que não acredita nos dados históricos, não acredita nas filmagens, nos documentos, acha que isso é uma conspiração do povo judeu para criar o Estado de Israel. E assim, se a gente acompanhar o histórico do antissemitismo, né, começa lá desde 1800 e alguma coisa, e todo o pensamento anterior, né, ao regime nazista, ele era uma questão de eugenia. O nazismo tinha uma questão racista, né, de que era uma raça ariana pura, por isso que eles matavam pessoas que não se consideravam dentro da raça deles, assim. É uma coisa super racista, é uma coisa assim, nós como humanidade entender que isso aconteceu e que isso é uma das piores coisas que o ser humano já praticou. Um dos crimes mais bizarros contra a humanidade foi o nazismo, pela questão do racismo, pela questão da crueldade com que os sobreviventes foram encontrados, ou a forma como as pessoas eram mortas, assim, é uma coisa muito cruel. É diferente do... Eu não estou passando pano pro comunismo, mas o comunismo ele não matava de forma cruel, né? Apesar de que teve o caso na Ucrânia, o Holodomor, que foi um caso específico, mas de uma forma geral não era uma máquina de matar, né? Não era uma questão de linha de produção da morte. Então, assim, são coisas que eu estou pesquisando. Talvez eu faça uma analogia mais específica, assim, desse tipo de negacionismo com uma coisa mais ligada à arquitetura. Mas a questão é que existiu e nós, como humanidade, temos que lidar com isso. Inclusive aprender com como funciona esse tipo de negacionista, para a gente lidar com outros tipos de negacionistas em escalas mais sutis, que estão aí na internet, na rua, à nossa volta, para poder saber argumentar corretamente, porque existem coisas que não podem ser contestadas. Inclusive, existem coisas que tinham que ser crimes serem contestadas, ou se dá um argumento lá, uma mentira, uma coisa muito séria, assim. Isso não tem um mínimo de empatia, sabe? Não tem um mínimo de humanidade. A pessoa que fala que, né? Imagina, você tá lá no campo de concentração, você sobreviveu, tipo, você estava morrendo de fome, sendo torturado, sei lá. Aí você dá o seu depoimento, assim, como sobrevivente, tem gente que fala, não, eu não acredito.
Sabe, isso é o mesmo nível dessa galera invadindo o hospital aí com coronavírus para falar que o coronavírus não existe, sabe? É o mesmo raciocínio e a gente está lidando com isso hoje aqui no Brasil, por exemplo. Porque o Brasil não tem um evento histórico assim marcante. A gente já faz parte da nossa cultura ser genocida, né? O Brasil é um país genocida em questões de assassinato, isso desde os índios, dos escravos. Enfim, eu não vou adentrar muito nesse assunto, mas a questão é, vamos ter um pouco mais de empatia e vamos entender esse negacionismo, porque é uma coisa séria, é uma coisa que está crescendo muito no Brasil. E a gente tem que aprender a combater e frear esses tipos de argumento, né? É porque é mais do que uma fake news. É uma coisa que é uma ideologia mesmo. Ser negacionista, você está completamente acrítico, né? Você não pode ser crítica e nem quer enxergar a realidade, né? Que a realidade do mundo ela é muito complexa. Então não é falando que não existe que aquela realidade deixa de existir. O mundo ele é mais complexo, então a gente precisa entender e precisa saber combater esses tipos de argumentos também. Bom, é isso. Vamos ver como vai ser o próximo vídeo. Eu tenho uns temas aqui que eu escrevi. Vamos ver se eu vou pesquisar como que vai ser. Então é isso.